abençoe nossa irmã Paula, em nome de Jesus. Vamos com a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti e minha serva, pus eu em meu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é e aos teus olhos. E afligiu a Sarai a ela, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Zur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, não o que queremos, mas o que precisamos nessa noite. Nós nos colocamos à disposição do teu reino para ouvir a tua voz. Assim, Pai querido, nós te pedimos, te louvamos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu estava meditando nessa palavra. E é interessante, irmãos, como a gente pode colocar tudo a perder na nossa vida quando a gente toma decisões erradas. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela vem para nos ensinar e para nos instruir e tomar cuidado com as decisões que a gente vai tomar. Porque eu vejo nesse texto aqui que Abraão, que nem era chamado de Abraão ainda, era chamado de Abrão, porque Deus ainda não havia mudado nem o nome dele, nem o nome de Sara, ainda era Sarai. E eles tinham uma promessa de Deus. Se você vê no capítulo de número 15, Deus faz uma promessa a Abraão e diz para ele que daria para ele um filho. Porque ele diz: Senhor, o Senhor fala tantas promessas na minha vida, mas eu não tenho nenhum filho para cumprir essas promessas. Como que isso vai acontecer na minha vida? Eu só tenho um mordomo chamado Eliezer, que era um rapaz da confiança de Abrão, e ele disse: eu não tenho filho nenhum. Mas aí no capítulo 15, Deus faz uma promessa para Abrão e diz para ele que ele seria pai de um filho que sairia das suas entranhas, ou seja, que sairia dele para o corpo da sua esposa, e que ela teria um filho. Abrão estava com 86 anos de idade, quando a palavra do Senhor nos diz no texto que nós acabamos de ler, que Sara ela fica incomodada, porque os anos vão se passando e a promessa de Deus não se cumpre. E aí ela quer ajudar Deus de alguma forma, oferecendo a sua escrava egípcia, Agar, para se deitar com Abrão, para suscitar filhos para ela. Eu penso assim, irmão, quando Deus, por isso que eu falo, quando Deus faz uma promessa na nossa vida, você tem que esperar o tempo de Deus. Hoje nós estamos aqui, ó, nessa igreja que está começando. É uma igreja. Aqui já é uma igreja, já está começando. Mas eu estou esperando isso há 30 anos. Toda a história que vocês viram que aconteceu com a gente nesses últimos tempos na outra igreja, foi tudo uma preparação para isso aqui. Para isso aqui. Para o que Deus vai fazer através desse pontinho de pregação que está começando aqui. Então,
quantas propostas eu não tive ao longo desses anos? Ah, Deus usa muito a senhora. Por que a senhora não abre a igreja? Eu nunca quis isso. Eu fui da Madureira 30 anos, o pastor Gilberto ficava atrás de mim o tempo todo para me dirigir a igreja. Eu sempre fugi dele, eu corria dele, porque eu não queria dirigir a igreja. Precisou passar todos esses anos. Eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com a palavra que nós estamos pregando na noite de hoje. Nós estamos falando da promessa. Às vezes tem coisas que nós estamos passando hoje, uma luta que nós estamos passando hoje, mas de coisas que nós mesmo plantamos lá atrás, decisões que nós tomamos lá atrás, está regendo a nossa vida no dia de hoje. Abraão estava vivendo com Sarai, só que eles ainda não podiam ter filho, mas eles tinham uma promessa de Deus. Essa palavra vem para nos alertar nessa noite, mas é melhor esperar. Às vezes você está passando por alguma coisa, assim, eu vou até para mudar de emprego, mas a gente espera. Irmão, eu estou morando nessa casa aqui há 17 anos. Ela não serve mais para mim, ela está pequena, meus filhos já estão tudo rapaz, tudo grande. Final de ano não cabe todo mundo, porque é muito pequeno. Eu tive que esperar mais 30 anos. Para agora Deus falou, porque um dia Deus fez uma promessa aqui dentro dessa casa e Ele falou para mim, você só vai mudar daqui para sua casa própria. Há quanto tempo eu tive que esperar? 17 anos. Agora que Deus me deu um terreno, agora que nós vamos começar a construir, porque é assim que Deus trabalha. Mas eu nunca, irmão, tomei decisão, sabe? Eu não saía de emprego se Deus não falasse, eu não tomava decisão nenhuma. Por quê? Porque eu sei o preço que a gente paga. Muita coisa que você vê no Oriente Médio, tanta briga que tem lá, são tudo descendentes de Ismael. Esse é o filho que não é o filho da promessa. Só que Sara, ela acha que está ajudando a Deus. Ela acha que está ajudando ao Senhor, pedindo para a sua escrava Agar deitar-se com o seu marido. Mas não era nunca para ela ter tomado aquela decisão. Não era nunca para ela ter mandado isso acontecer, porque muita coisa poderia ter sido evitada. Deus permitiu as coisas acontecer, mas não era a forma que Deus queria que acontecesse. E muitas vezes a gente vê situações, quantas pessoas falam, nossa, estou sofrendo no meu casamento. Mas por quê? Porque você casou fora da direção de Deus. Aí você vai ver depois a história da pessoa, por que aquele casamento não deu certo, por que aconteceu tanta coisa na vida da pessoa, por uma desobediência lá de trás. Porque talvez se você voltar lá atrás no seu passado, você fala, não, analisando hoje, depois de tantos anos, essa pessoa já dava sinais de que ela era esquisita, que ela era estranha, né? Que ela tinha algum problema, mas eu não conseguia detectar, porque o amor era tão grande que eu não conseguia ver. Aí depois vai passando os anos, você começa a ver a real face daquela pessoa e você fala assim, meu Deus, mas ela já era assim. Isso aí já acontecia antes, só que eu não prestava atenção, eu não via. Aí depois você vai sofrer e passar uma situação muito difícil na sua vida. Por quê? Porque você não escolheu direito. Porque você não pediu permissão para Deus para fazer algumas coisas. Hoje, irmãos, eu posso dizer que eu estou vivendo um casamento abençoado. Graças a Deus. Mambete está aqui, me conhece há 30 anos, até mais, eu acho. E ela sabe toda a luta que ela também passou com o esposo dela, que Deus, né, achou por bem recolher. Mas, meu Deus do céu, as lutas eram muito semelhantes, né, Beth? Que eles bebiam muito, era uma tribulação que a Beth vivia, não tinha paz, eu também não tinha. Hoje eu estou vivendo um casamento abençoado, de tanto orar, de tanto buscar a presença de Deus. Mas foi decisão que a gente tomou lá atrás, que a gente não precisava ter tomado, que poderia ter esperado no Senhor, e a gente não esperou. E Abraão está fazendo agora o quê? Ele está concordando com a mulher dele. Porque Sara vai até Abraão e diz assim, olha, Deus está me negando de ser mãe, Deus não quer me dar filhos, então eu quero que você deita com a minha escrava Agar e suscita filhos dela para mim. Abraão, naquele momento, irmãos, ele concordou com Sarai. Ele disse que, então tá bom, se é isso que você quer, eu vou fazer. Ele se deitou com aquela mulher e a Bíblia diz que ela ficou grávida. E a partir do momento que ela fica grávida, o que eu acho interessante é que ninguém pergunta para Agar se ela quer isso, porque ela é uma escrava, ela não tem escolha. Sabe quando você envolve outras pessoas no seu problema, na sua situação? Eu sempre falo isso para pessoas que são solteiras, que namoram ainda. E eu falo, não envolva pessoas a mais na sua vida. Se você não tem certeza que você quer aquilo, não envolva. Sabe por quê? Porque você vai sair daquela situação, não vai nem olhar para trás. Só que o outro ficou apaixonado. O outro ficou ferido, o outro ficou amarrado com você. Você vai carregar uma inimizade, vai carregar uma situação difícil, de bobeira à toa, por nada. E eles envolvem Agar.
Agar está envolvida numa situação que talvez se fosse perguntar para ela, a história fala que nem a língua deles ela não falava. O dialeto dela era outro, ela era egípcia, ela era do Egito. Ela não era uma mulher judia. Então ela foi levada para lá, inserida num contexto. Ela teve que aprender a falar a língua deles, ela teve que aprender os costumes deles, porque ela não poderia adorar os deuses dela, ela estava num outro território. Então olha a situação, e Sara acha por bem que ela deite com o marido dela para suscitar filhos para ela. E ela deita com ele e fica grávida. Só que quando ela fica grávida, o que ela pensa? Agora eu estou por cima. Sara não tem filho, com certeza não vai ter mesmo, mas eu estou grávida, então eu vou começar a ser malcriada com ela. Ela começa a maltratar Sara. E aí começa um clima dentro da casa de Abraão que não existia. Começa uma situação que não precisaria existir. Sabe quando você cria uma situação que você não precisava estar passando por aquilo? Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, eu não precisava estar passando por isso. Eu não precisava estar vivendo essa situação que eu estou vivendo agora. Mas eu permiti que isso acontecesse na minha vida. E começa uma confusão na casa de Abraão. Um lugar que tinha paz, agora começa uma contenda. Aí a Sara vai até Abraão e diz assim para ele, olha, tá vendo? Ela deitou com você e ficou grávida. Antes dela ter filho, dela ficar grávida, ela me tratava com respeito. Agora ela está me maltratando. Julga entre mim e ela, vê se você faz alguma coisa. Aí Abraão olha para Sara e diz para ela assim, faz você o que você quiser fazer com ela, a escrava é sua. Ou seja, você arrumou essa situação, então resolva o teu problema. Aí a Sara vai e repreende Agar. Nisso que ela repreende Agar, Agar foge para o deserto. E quando ela foge para o deserto, ela tem um encontro com um anjo. Aí o anjo diz para ela, da onde você vem? E ela diz assim, eu estou fugindo da minha senhora. Ou seja, estou fugindo de Sara, porque ela está me maltratando. Aí o anjo fala assim para ela, pode voltar pelo mesmo caminho que você veio. Vai lá e se humilha debaixo da mão de Sara. Olha que situação, irmão. Que você não estava vivendo, que você não precisava, quem criou tudo isso foi Sara. Eles tinham uma promessa de ter filho, então quanto tempo ia acontecer? Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão? Muita gente está quebrando a cara porque não espera mais a vontade de Deus, irmão. Sabe, Deus falou, vai acontecer, irmão, só que é no tempo de Deus. Que crente que está aqui hoje sabe do que eu estou falando, o tempo de Deus, gente. O tempo de Deus, vocês sabem, é terrível. O tempo de Deus é terrível. Demora demais, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o povo está vivendo um tempo agora imediatista. A ansiedade está tomando conta da humanidade de um jeito que as pessoas querem coisas para ontem. Você vê que tudo agora é tecnologia. Você aperta um botão, resolve tudo na sua vida. E agora, mas as pessoas estão vivendo assim, só que o cristão não vive dessa maneira. O mundo, irmãos, não é esse mar de rosa que a gente pensa. Ah, eu faço isso hoje, não der certo, amanhã eu refaço. Não, tem coisas que se você não tomar cuidado, tomar decisão hoje, você vai carregar aquilo pro resto da sua vida. Aí você imagina você querer fugir, porque aí depois que você está dentro da situação, não dá para você fugir daquela situação. Envolve muita coisa, envolve muita gente, envolve muita situação. Como que você vai fugir daquilo depois? Então a melhor coisa é tomar cuidado para não entrar em determinadas situações, que depois você vai ter que levar até o final da sua vida. Ou pelo menos até metade dela. Porque aí tem gente que não tá nem aí, mano. Tipo assim, eu tô infeliz com essa situação, eu vou largar, eu vou pra frente, eu não olho nem pra trás e não tô nem aí. Mas tem situações que Deus não permite você nem sair dela. Que Deus fala, não foi você que arrumou? Agora você aguenta. Agora você segura e fica até o final. Até eu fazer o que eu quiser fazer. Não é assim que a palavra diz? Coloca a boca no pó. Talvez haja esperança. Agar agora está fugindo de Sara porque está sendo maltratada por ela. Só que Sara é a mulher da promessa. O filho da promessa não é o que está no ventre de Agar, mas é o que vai para o ventre de Sara. A promessa estava com ela. Sabe o que o Senhor está dizendo? A promessa está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre você. Então não tem gente que não entende isso, irmão. Tem gente que é agregado na nossa vida, mas a bênção não está com ele. A bênção está com a gente. Tem gente que entra para a nossa família e a bênção está com a minha família, não com a família do outro. E ele foi agregado, ele foi enxertado naquela promessa, mas não era dele. Então a promessa não é. Por que Deus concordou com tudo isso? Porque no final de todas as coisas, o que vai prevalecer é o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Sara tivesse um filho. Isso ia acontecer, irmão, de qualquer maneira.
Então Deus não podia dar força para Agar, para ela sobressair e tripudiar em cima de Sara, porque a promessa era da Sara. Você consegue entender? A promessa é sua. A promessa é da sua casa, a promessa é da sua família, a promessa é para você. Às vezes o diabo quer fazer a gente se humilhar, a gente se colocar numa situação e ficar mendigando situações, né, que a gente não precisa. Porque não é eu que preciso daquela pessoa, é ela que vai precisar de mim. É Deus que me colocou para ser uma mão forte para a vida dela. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? A promessa é sua. Deus fez uma promessa e foi para você. Então se ninguém acredita, se ninguém acha que vai acontecer, irmãos, sabe por quê? Porque às vezes você vê que quando Deus quer fazer algo, Deus não deixa que ele saia do controle dele. Porque repara que o anjo poderia falar assim para ela: tudo bem, você já está grávida mesmo, aconteceu tudo que não era para acontecer, bagunçou tudo, Deus perdeu o controle, virou uma bagunça. O anjo poderia dizer isso, mas Deus não perde o controle de nada. Deus não perde, por mais que você olhe para o negócio, parece que está bagunçado, está atrapalhado, o negócio está todo virado, mas Deus está no controle da situação. O nome de Deus vai ser glorificado. E no tempo certo que Deus falou, vai acontecer. Às vezes tem gente que não entende isso, não compreende, porque não consegue esperar o momento de Deus agir na vida dela. Às vezes falta mais um pouquinho para você receber uma bênção. E às vezes você vai, mete o pé pela mão, e aí você fala assim: meu Deus, por que eu fui tomar essa decisão agora? Quando você olha, fala: puxa vida, a pessoa está vivendo aquilo que era para você viver. Aí você vai ver aquela pessoa até feliz, passando por situações diferenciadas. Você fala: meu Deus, aquilo era tudo para mim. E eu deixei aquilo no meio do caminho. Eu larguei aquilo de mão. E não era para me ter largado. Era para me ter ido, insistido até o fim. Sara, ela está preocupada. Ela chama a atenção de Agar porque ela está vendo que as coisas estão fugindo do controle dela, da casa dela. Agar vai embora. O anjo manda Agar voltar. Irmão, como é ruim a gente ter que voltar para trás. Não é ruim? É igual, por exemplo, eu estou aqui hoje, começando tudo de novo. Mas você acha que foi fácil para mim, irmão? Você está com a igreja pronta, você está com tudo pronto, tudo na mão. O dia que eu entrei naquela igreja, só me deram a chave, assim, ó, tá aqui a chave, para você tomar conta. Eu não fiz nada. Você acredita que eu não passei um plano naquela igreja para inaugurar? Só entregaram a chave na minha mão. Hoje não, hoje nós estamos começando tudo de novo. Quantas pessoas que não sabem o que está acontecendo, que estão batendo palma e dizendo: puxa vida, ó, a igreja fechou, não durou nada, a igreja já fechou. Porque não sabe da promessa, não sabe do que nós estamos vivendo aqui, do que Deus falou conosco. Então voltar para trás, irmão, nunca é bom. Imagina você ter que se humilhar. O anjo olhou para ela e disse assim: volta lá e se humilha debaixo da mão da sua senhora. Ou seja, era para Sara. O anjo foi direto. Você humilhou Sara, agora você vai lá e pede perdão para ela. Você está vendo como quantas coisas poderiam ter sido evitado? Tipo assim: eu vou suportar isso aqui, porque se eu não suportar, eu mesmo que vou ter que voltar aqui para resolver essas coisas. Então por que eu vou tomar uma decisão se eu sei que depois é eu mesmo que vou ter que voltar atrás? O que ela fez? Agar teve que voltar para trás. Só que antes dela voltar para trás, o anjo disse assim para ela: não se preocupe, esta criança que está dentro do teu ventre receberá o nome de Ismael. E ele será grande, e numeroso será o povo que eu vou colocar assim nas mãos dele. Só que o povo será contra ele e ele será contra o povo. Irmão, o Oriente Médio é uma guerra. Os descendentes de Ismael odeiam o povo de Israel. É aquela confusão que você vê até o dia de hoje. Por quê? Porque são dois irmãos, duas nações que não entram, que não tem acordo, que não tem, sabe, não tem confiança uma na outra, não acredita uma na outra. É uma confusão até o dia de hoje, por conta de uma decisão que tomaram lá atrás. Então não adiantou. Agar teve uma promessa de Deus, ela recebeu uma promessa de Deus, mas ela teve que voltar atrás e reconhecer e dizer assim: Senhor, realmente eu errei. Voltar lá e pedir: Sara, me perdoa. Eu não podia ter desobedecido, eu não podia ter tratado mal, eu não podia ter feito o que eu fiz, então eu estou voltando para trás. Você imagina? Então, melhor, irmão, do que ter que voltar para trás, às vezes, é obedecer ao Senhor. Pelo menos você não vai ter que voltar para trás. Você vai continuar dali para frente. Quantas vezes eu pensei em tomar decisões na minha vida, acerca do meu casamento, dos meus filhos, tantas coisas, irmão. Mas hoje eu vejo que Deus está fazendo. Eu me lembro que, alguns anos atrás,
o meu menino mais velho, eu tinha um sonho dele fazer a faculdade, né? Era o meu sonho que ele fizesse uma faculdade. E a gente nunca teve condições financeiras para bancar o estudo dele, e ele é muito inteligente, tanto que hoje ele é um tatuador, né? Hoje ele é um profissional da tatuagem, trabalha com isso, vive disso, né? E se vira muito bem. E na época, quando ele era pequenininho, eu já sabia que ele ia mexer com desenho de alguma forma, porque quando não tinha papel, ele riscava as paredes tudo da casa, fazendo desenho perfeito, desde a pré-escola. Sempre foi um ótimo desenhista. E aí quando esse menino cresceu, passa uns anos, aí ele chega um dia em casa e eu tô na sala, a luz apagada, aí ele vem e entrega um papel pra mim. Eu falo, meu Deus, o que foi? Acende a luz. Quando eu acendo a luz, matrícula da faculdade no MC. Aí eu falei, menino, mas o que é isso? O que você andou aprontando? Como que você vai fazer faculdade, mas não tem dinheiro? Menino, não vai preso. Rodrigo, o que você tá fazendo? Não, mãe, eu passei. Meu filho não falou nada pra nós, irmãos. Passou no Enem em 3º lugar. Ganhou a faculdade 100% de graça. Eu me alegrei porque era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu nunca estudei, não tive oportunidade, tive oportunidade, mas não quis. Joguei a oportunidade fora. Mas eu via isso na vida do Rodrigo e eu tinha muita esperança que ele fosse fazer aquilo. Meu filho com 3 anos, acho que 2 anos e pouco, 3 anos de faculdade, o Rodrigo desiste da faculdade. Começou a fazer arquitetura urbana e ele falou, mãe, não gostei, não sei o que, não vou. Tanto que parou a faculdade, desistiu, hoje ele é tatuador e eu fiquei muito decepcionado. Mas depois o Senhor falou para mim, filha, não crie expectativa na vida dos outros, crie expectativa na sua vida. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade, vai estudar, faz a faculdade, corre atrás do seu sonho. É que nem a habilitação, eu tinha um sonho de ter uma habilitação, de tirar uma carta, mas eu não tinha. Hoje eu tenho 5ª série, porque depois eu ainda voltei para a escola, consegui estudar mais um pouquinho. Mas quando eu tirei minha habilitação, eu tinha 2ª série do ensino fundamental. Aí quando eu cheguei no Poupa Tempo, que eu fui para tirar minha carta, eu falei, eu queria tirar a carta. Aí o rapaz, eu falei, mas eu não sei escrever direito. Aí ele falou, mas a senhora sabe escrever seu nome, pelo menos? Eu falei, com dificuldade, mas eu consigo. Ele falou, se a senhora conseguir escrever seu nome, eu faço a ficha da senhora. E demorei muito, irmãos, com muita dificuldade, consegui escrever meu nome e saí de lá alegre, porque fiz a matrícula, tirei minha habilitação. Glória a Deus. Sabe, hoje eu tenho, mas era algo que era um sonho, eu sonhava eu dirigindo, eu ia na estrada, mato, assim, sabe, árvore para todo lado, e eu naquela estrada comprida. Quantas vezes eu tive sonho assim, eu sei que um dia vai realizar, em nome de Jesus. Mas era o meu sonho, então eu vi que o sonho, quando ele é seu, é uma propriedade sua, você vai correr atrás para aquilo realizar, mas não faça castelo, irmão, com a vida dos outros. Sabe, não fique esperando nada. Meu filho quando crescer vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Ele vai ser o que ele quiser ser. Ele vai ser o que Deus preparou para a vida dele. Sabe por quê, irmão? Porque não dá certo, porque você se frustra. Aí depois você fica... Eu depois nem falei, agora tudo velho, os meninos, agora acabou, né? Talvez, quem sabe, a Duda um dia me alegra meu coração de estudar, né? A situação já está melhorando. Até lá, quem sabe, né? Mas não cria expectativa mais nenhuma. Aí quando foi esses dias agora, o meu de 24 anos chegou e mostrou o papel para mim, que fez a matrícula dele, vai fazer administração, já está matriculado na UMC e vai fazer a faculdade. Aí sabe quando você se alega, mas se alega muito? Eu falei, eu não vou nem me empolgar. Tá bom, meu filho, Deus, você acha que eu consigo, mãe? Consegue, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo, mas não criei aquilo dentro do meu coração, porque eu aprendi a lição. Não adianta você fazer castelo, sabe, irmãos, com as coisas dos outros. Sara queria consertar um problema que era dela, que Deus falou que ia resolver para ela. Tá vendo que não tem jeito? Ela queria pôr um filho no lugar que o filho dela iria ocupar. Porque logo depois dali, irmão, demorou sabe quantos anos para Deus cumprir a promessa do filho na vida de Sara e de Abraão? 25 anos. 25 anos. Sara ficou grávida quando ela estava com 90 anos de idade. Então, olha isso, irmão. Então, para Deus, nada é impossível. Nós estamos falando aqui de milagre, não de coisas terrestres, não de possibilidades da terra humana, mas nós estamos falando do sobrenatural. Então, não importa qual seja o teu sonho, não crie expectativa em cima dos outros. Cria sobre você mesmo. Se você tem um sonho, corre atrás do teu sonho. Nunca é tarde para você correr atrás, para você estudar, para você desenvolver, para você ter uma vida plena, absoluta, do jeito que você quer. Mas nunca crie expectativa e não tenta, irmão, consertar algo que Deus já falou que vai fazer por você. Porque o que adiantou? Não adiantou nada. Sara, depois de muito tempo, ela ficou grávida. A promessa de Deus não havia sido feita.
Chegou o momento da promessa de Deus se cumprir. Sara está grávida, 90 anos, 100 anos, não importa. Ela engravidou, Deus falou e aconteceu. Quando o filho de Sara está na época de ser desmamado, eles costumavam fazer festa. E era quando a criança estava aproximadamente com 3 anos de idade. O filho de Sara agora vai ser desmamado, Isaac. E a Bíblia diz que quando Isaac é desmamado, eles fazem uma festa. Aí Sara vê Ismael rindo do filho dela. Quando ela vê quando ela vê o filho da Agar rindo dela, ela vai até o Abraão e diz assim, eu quero que você mande os dois embora. Olha que situação, irmão, que balaio de gato que virou uma coisa que era para ter sido simples de resolver. Mas a atitude da pessoa, a decisão da pessoa fez tudo isso acontecer. O menino cresce, aí o Abraão fica triste, ele vai orar e fala, Deus, ela quer que eu mando meu filho embora. Ela quer que eu mando meu filho embora. Quer que eu... Aí Deus fala assim para ele, Abraão, ouve Sara. De novo Deus falou para ele, ouve a sua mulher. E quando ela ouve... A mulher, quando ele ouve a mulher, o que ele faz? Pega um odre de água e manda Agar e o filho dela embora. De novo, pela segunda vez, Agar está sendo mandada embora da vida de Abraão. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, não tem muito o que a gente demorar para entender. Toda vez que a gente tomar decisões que Deus não mandou, que Deus não falou, nós vamos pagar um preço muito caro. Por isso que às vezes fala, é melhor esperar no Senhor. Tem um salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então quer dizer que uma hora Deus vai se inclinar para nós. Uma hora Deus vai falar para você, meu filho, eu ouvi a sua oração, eu vou mudar a tua história. Mas até isso, irmãos, acontecer, não adianta, igreja. A gente tem que esperar o tempo de Deus. Tem horas que não adianta. Tem momentos da nossa vida que você precisa parar e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita. Sara viveu o milagre dela, viveu, irmãos. Ela segurou uma criança nos braços, ela teve um filho. Isaac nasceu, filho da promessa. Mas quantas coisas não aconteceu para até esse menino nascer? Quantas situações não foram acontecendo, que ocorreu até esse menino nascer? Então não adianta, igreja. Não tome decisão precipitada. Se Deus te fez uma promessa, espera na promessa de Deus. Eu conheço pessoas que estão até hoje, já estão com 40 anos, esperando uma promessa. A minha irmã está com 54 anos de idade. Hoje mesmo nós estávamos conversando, ela ligou para mim, e aí uma irmã disse que encontrou com ela e falou, parabéns, fiquei sabendo que você casou. Aí ela começou a rir, ela falou, eu casei? Mas minha filha, o dia que eu casar, galinha no acidente. E eu comecei a rir, eu falei, velho, é só você mesmo. E ela disse assim, mas eu vou casar. Nem que seja com 80 anos de idade. Ela disse que vai casar. É o sonho dela, irmão. Você entende isso? É o sonho. Talvez fosse outra pessoa que está saindo do casamento atribulado, vai falar, você está louca. Dá graças a Deus que você está sozinha. Não há problema com a sua vida, não é, Luiz? Tem hora que a gente olha e fala, meu Deus, você não sabe o que é luta, você está caçando problema com a sua vida, fica sozinha que é melhor. Mas é o sonho dela e ela disse e profetizou, né? Que seja com 80 anos, eu vou casar. Então fica esperando o Senhor. Porque todas as vezes, aí falou pra mim que já tá conversando com um rapaz lá dos Estados Unidos, eu falei, meu Deus, eu não vou nem falar nada, porque não adianta. Tem que esperar em Deus, irmão. Tem coisas que é no Senhor que você tem que esperar. E às vezes a gente não entende. E eu vou dizer mais, as coisas com Deus é devagar. É devagar e sempre. Quando você vê as coisas muito rápido, irmão, desconfia. Quando você vê que as coisas estão muito fáceis para você, pergunta para Deus se está tudo bem. Porque a vida da gente não é assim. A vida real de um cristão não é desse jeito. É com dificuldade, é com luta. Porque Deus nos prova primeiro. Para quando Deus te abençoar, você dá valor naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Então creia, irmão. Deus falou, vai acontecer. Tudo tem o tempo de Deus, irmão. Deus me prometeu. Eu tirei a carta. Eu não tirei a carta. Sabe quantos anos eu já tenho a carta, irmão, tirada? 8 anos. 8 anos eu tenho a carta, mas não tenho um carro para dirigir. Nunca dirigi um carro fora da autoescola. Você está entendendo? Eu sei disso, ele vai fazer porque ele já falou.
Irmão, tanto de profecia que Deus já usou gente para falar que vai me dar carro, já tinha uma concessionária cheia, lotada. De tanto que Deus já profetizou na minha vida. Aí você olha assim e fala, Senhor, mas eu já estou com 50 anos. Você acha que para Deus, irmão, você acha que isso é problema? Para Deus não é. Então ele me deu essa carta, eu podia murmurar e dizer, nossa, mas o Senhor me deu a carta, eu tenho 8 anos, nenhum carro eu tenho, então qual foi a finalidade dessa carta? Para que foi? Esses dias eu fui renovar ela, aí tive outro problema para renovar a carta, por causa da arritmia que eu tenho, então eu tenho que ter um laudo, né, para mandar pro pessoal do Detran. Mas já está para ser resolvido também, só tenho que passar com o médico para ele me dar esse laudo e levar lá. Mas aí nisso já marquei do meu marido, que também estava atrasada, e já fez a carta dele, já chegou, está com a carta dele renovada, novinha. Então assim, irmãos, Deus faz, só que é no tempo de Deus. Você acha que não apareceu o propósito para me comprar carro? É lógico que aparece, irmão. Mas eu vou pegar uma coisa que eu não tenho condição de pagar. Quando for da vontade de Deus, vai ser algo que a gente vai conseguir fazer. Vai ser algo para a glória do nome de Deus. Não é que nem muita gente que eu vejo andando com um carrão, daqui a pouco está andando num carro muito inferior. Sabe por quê? Porque mete os pés pelas mãos. Porque Deus não mandou fazer aquilo, mas Ele quer mostrar para os outros. Ah, Deus está me prosperando, Deus está mudando a minha vida. Não, meu irmão. Começa de baixo. Começa pequenininho, porque vai crescer, vai florescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que você nessa noite, irmão, possa guardar no teu coração essa palavra e saber que há uma promessa de Deus e a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo, irmão, não importa o tempo é de Deus. Né? O tempo da terra é esse tempo louco que a gente está vendo aí, ó, de muita loucura, todo mundo correndo para lá e para cá. Mas o tempo de Deus é perfeito. Então as coisas vão acontecer no tempo certo e o nome do Senhor será glorificado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmão Paulo, você louvou mais reflexão financeira? Segundo o livro do Reis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Que resto abençoado, né, irmãos? Glória a Deus. Imagina a luta que essa mulher estava passando, correndo o risco de perder os seus 2 filhos. Os filhos estavam sendo vendidos, porque naquela época, quando você tinha uma dívida, você podia pagar dando o seu próprio corpo, vendendo o seu próprio corpo para aquela pessoa que você devia. Aí você trabalhava muitos anos até pagar a sua dívida. Mas no caso dela, ela tinha 2 filhos e o marido dela morreu e deixou uma dívida. Só que aí os filhos dela que seriam levados para ser parte do pagamento daquela dívida. Imagina o desespero dessa mulher, a situação. Quantas vezes a gente não está vivendo assim, né? Passando por situação financeira, a gente não sabe o que faz, sem saída, uma luta travada e a gente muitas vezes não sabe para onde correr. A Bíblia diz que ela foi até o homem de Deus, foi até a casa de Eliseu. E Eliseu falou para ela, olha, o que você tem na sua casa? Ela disse, não tenho nada, não sei uma botija de azeite. Ele disse, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Ela pegou várias vasilhas e ele disse, pega a sua botija de azeite e deita o azeite nas vasilhas. Encheu todas as vasilhas, irmão. Não tinha mais nenhuma para ser cheia, aí o azeite parou. O que ela fez? Voltou lá no homem de Deus. Ele disse, pega esse azeite, vende, paga a sua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O que eu entendo? Que quando eu lembro de agradecer o Senhor, quando eu lembro de compreender e entender aquilo que eu preciso fazer na minha vida financeira, Deus muda a nossa história. E Deus mudou a história daquela mulher. Ela pagou aquela dívida e ainda sobrou dinheiro e ela viveu o resto da vida dela daquele dinheiro que Deus multiplicou. Então tudo aquilo que você fizer hoje, ofertar, abençoar a obra de Deus, Deus vai devolver para você em dobro e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Põe na minha Bíblia, meu filho. Põe na Bíblia, meu. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Louva mais um, Paulo. Deus abençoe o nosso irmão Paulo. Vamos orar, né, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou conosco. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto. Nós estamos fazendo esses cultos para os irmãos não ficar sem congregar, sem ir à igreja, né? Estar buscando a presença do Senhor. Então, domingo pela manhã, nós vamos fazer mais um culto. Aí nós vamos ter na semana que vem mais quinta e no outro domingo. Aí depois a gente dá uma paradinha e volta em janeiro. Porque aí em janeiro também eu vou operar. Eu não sei se vai ser no começo do mês ou no final do mês. Enquanto isso, os irmãos me ajudam a procurar um ponto,
né? Se os irmãos souberem de algum lugar, fica de olho, manda para mim o telefone que a gente vai estar ligando e nós estamos buscando um lugar para a gente alugar. Enquanto a gente não aluga, a gente vai continuando fazendo culto aqui até Deus preparar um lugar para nós estarmos juntos, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor falou conosco, ó Deus, aquilo que nós precisávamos ouvir. Senhor, nos ajuda, Pai, a continuar, ó Deus querido, esperando no Senhor. Meu Deus, sempre, ó Deus, esperando a Tua vontade. Nos dá paz, Senhor, nos dá calma, tranquilidade na nossa alma, para que possamos tomar as decisões na hora que o Senhor nos mandar, para que não venhamos, ó Deus querido, meter os pés pelas mãos e acabar, ó Deus querido, nos frustrando, ó Deus, nos constrangindo, ó Deus, com situações que poderiam ser evitadas. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Eu oro, Senhor, pela vida dos teus filhos. Oro, Senhor, por cada um que veio aqui nessa noite. Ó Deus, buscar a face do Senhor. Oro, meu Deus, para agradecer ao Senhor pela vida dos teus servos. Senhor Jesus, Senhor sabe que cada um que veio aqui nessa noite e que precisa da parte do Senhor. Meu Deus, dá paz, Senhor, dá graça. Senhor, visita a Gabriela, Pai, cobre ela com teu sangue. Meu Deus, faz a tua obra na vida dela. Entra, Senhor, com providência, manifesta o teu poder. Abençoa os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando. Senhor, o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada vida. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, invocamos o teu nome e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, Senhor. Leva os teus filhos em paz e abençoa os teus servos. E querendo, Senhor, domingo pela manhã estaremos aqui, pregando a tua palavra, profetizando e fazendo a tua obra. Nós esperamos no Senhor e cremos no teu agir e acreditamos, ó Deus querido, ó Deus, na nossa vitória, Pai, que o tempo está nas mãos do Senhor e que dentro desse tempo nós viveremos, ó Pai, contemplaremos a tua vontade e o nome do Senhor será glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor. Te louvamos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todo o povo que é de Deus. Dá um brado de vitória comigo, dizendo amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.